Hello everyone! Welcome to our first class of the book Get Ready 3. How are you guys? I hope you are doing very fine. Let's begin the class. Então vamos lá, gente. Hoje é a primeira aula do Get Ready 3, Chapter 11, tá? Então hoje eu preciso que vocês, quem for menor, né, venha com o responsável para estar vindo retirar o Book 3, tá? Quem não conseguir retirar pode estar acompanhando aqui pela nossa aula online mesmo, e quem vir na sala eu empresto o livro para vocês estarem fazendo na hora, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar. Então na primeira aula de hoje, tá? A gente vai aprender sobre o Past Continuous. O que é o Past Continuous, tá? Ele é usado para falar, né, sobre uma ação passada que continuou por um tempo. Por exemplo, eu vou falar para vocês agora. Eu estudei. Beleza. Tá no passado, terminou no passado. Eu estudei mês passado. Tudo ano passado, tranquilo, acabou. Eu estava estudando no mês passado. Então, nós vamos usar esse past continuous aqui. Eu estava estudando, comendo, fazendo, vivendo, tá? O verbo vai vir com ing, tá bom? Então, ele é usado para falar sobre ações passadas que continuaram por um tempo, tá bom? Então, a gente tem aqui na afirmativa. Eu estava trabalhando às 7 da noite na noite passada. Eu estava trabalhando às 7 na noite passada. Você estava trabalhando às 7 da noite passada. Ele estava trabalhando às 7 na noite passada. Ela estava trabalhando às 7 na noite passada. E por aí vai. A gente não vai ficar repetindo. Então, lembra que esse aqui é o verbo to be no passado, tá? No passado simples, no simple past. Esse cara é o was e o were. A gente usa ele para falar no verbo to be. Lembra? Eu estava, você estava e por aí vai. A gente sempre vai usar ele, tá bom? Sem dúvida, sem estresse até o momento, tá bom? E aqui o verbo subsequente, ele vai estar com ing, ele vai estar no gerúndio. Eu estava trabalhando, I was studying, eu estava estudando. I was eating, eu estava comendo. I was sleeping, eu estava dormindo. E por aí vai. Tá bom? Então, qual que é a fórmula da afirmativa? Quem quiser anotar, é o sujeito, I. O verbo to be, né, o auxiliar do verbo to be, que no caso aqui é o was. O verbo na ação, né? O que é o verbo? O verbo é uma ação. E ele vai estar no ing, ele vai estar com o ing. O que significa isso? É o gerúndio, né? Então, ando, indo, tá? Vai estar com esse som aí. E aqui é o complemento da frase. At 7 p.m. last night. Isso aí é complemento, tá? Não é obrigação, tá bom? Vamos aqui na afirmativa. Na negativa, I'm sorry. I was not working at 7 p.m. last night. Eu não estava trabalhando às 7 na noite passada. You were not working at 7 p.m. last night. Você não estava trabalhando às 7 na noite passada, tá? Então, isso aqui é só um não. Você não estava fazendo algo. Você não estava dormindo, não estava estudando, não estava comendo e por aí vai, tá bom? I was not. Mesma coisa, gente. Olha aqui as short form, as contraction. Então, fica was mais not, fica wasn't. Were mais not, fica weren't, tá? Tranquilo? Beleza? So, let's continue, tá bom? Se tiver alguma dúvida, fala comigo, tá? Vamos ver a fórmula dessa frase. Então, é sujeito, mais o auxiliar do verbo to be, que é was ou were, e mais o not. Tem que estar aí. E depois vem o verbo com ing, tá? Então, working, studying, eating, sleeping, having, por aí vai, tá? E aqui é o complemento, tá? O resto da frase, at 7 p.m. last night. De boa, tranquilo. Vamos para a interrogativa. Eu estava trabalhando às 7 na noite passada? Você estava trabalhando às 7 na noite passada? Ele estava trabalhando às 7 na noite passada? Por aí vai. Beleza? Tranquilo?
O que é isso aqui? Então é was, então vai vir o auxiliar do verbo to be, tá? Então was ou were vai vir na frente da frase inteira, tá? Então é was ou were na frente, dependendo de quem for o sujeito logo depois, tá? Então depois é o sujeito, depois é o verbo no ing, tá? O que é o ing? Como a Titi já falou, é o fazendo, estudando, comendo, por aí vai, tá? E depois o complemento da frase, tá? Então auxiliar verbo to be, sujeito, verbo no ing e complemento da frase. Tranquilo? Facinho, né? Então vamos aqui na resposta. Então, sim, eu estava. Não, eu não estava. Então, yes, I was. No, I wasn't. Então, sim, você estava. Ou não, você não estava. Ou você não é. Lembra que o verbo to be é ser ou estar, tá bom? Então vai ter esses dois significados. Era, estava. Você não era, você não estava. Então, por aí vai, tá bom? O teacher não vai ficar prolongando muito nisso para não ficar chata a aula, tá? Então, lembra que o verbo to be é ser ou estar. Então, no caso, ele vai estar aqui no passado. Então, era ou estava, tá? Então, não é. Sim, eu era, eu estava. Ou não era, não estava. Sim, você era, você estava. Não, você não era, você não estava. Ok? Tranquilo. Agora aqui vamos nas double A questions. O que são as double A questions? É as perguntas com WH. Então, what, when, where, why. Por aí vai, tem mais algumas, eu acho, tá? Tranquilo? Então, what were you doing at 7 p.m. last night? O que você estava fazendo às 7 da noite, na noite passada? Quando eles trabalharam? Não, deixa eu ver. When were they working? Quando eles estavam trabalhando. Difícil, né? Quando eles estavam trabalhando. Quando eles estavam trabalhando. Onde ele estava trabalhando às 7 da noite passada. Porque ela estava trabalhando às 7 da noite passada. Tranquilo? Vamos lá, então. A teacher aqui deu uma rabiscadinha. I'm sorry, guys. Give complete answers. Então, dê respostas completas, tá? O que é isso, teacher? Vamos ver aqui já, tá? Então, vamos ler as questions aqui. Então, dê respostas completas. Opa, I'm sorry. What were you doing at 8 o'clock p.m.? O que você estava fazendo às 8 da noite? Então, o que você estava fazendo às 8 da noite? I was working out. Eu coloquei I was working out. Eu estava malhando na academia, tá? Tranquilo até aí? Acharam difícil? What was your father doing at noon? O que seu pai estava fazendo ao meio-dia? He was doing our lunch. Ele estava fazendo o nosso almoço. My father was doing our lunch. Meu pai estava fazendo nosso almoço, tá? Então aí vocês decidem. What was your cousin doing at 2 p.m.? O que seu primo estava fazendo às 2 da tarde? And he was doing some mess. Ele estava fazendo alguma bagunça. Oh, my cousin was doing some mess. Ele está fazendo alguma bagunça. Você escolhe, tá? A teacher não tá dando a resposta para você. A teacher tá dando essas respostas mais ou menos para vocês pensarem, tá? Letter D. What were your father... Oh, gente, a teacher tá malucona. What were your friends doing in the afternoon? O que seus amigos estavam fazendo à tarde? O que seus amigos estavam fazendo à tarde? My friends were doing a picnic. Então, my friends were doing a picnic. Meus amigos estavam fazendo um piquenique. Letter E. What was your teacher doing at night? O que
o que sua professora estava fazendo à noite. She was sleeping, of course. É a única coisa que eu faço, dormir quando eu chego em casa, tá bom? Então vamos aqui. Past continuous is also used when a longer action is interrupted by a shorter one, the simple past. In this case, use while, during the time, or when. Deixa eu ver. I was watching TV when he arrived. Beleza. Então, o passado contínuo ele é usado quando uma longa ação ela é interrompida por uma curta ação. Vou explicar já. Muito louca essa explicação, né? E nesses casos, use o while, durante aquele tempo, ou when. Então, vamos ver aqui. I was watching TV when he arrived. Eu estava assistindo TV quando ele chegou. Formação, né? Formação no passado que foi interrompida por por uma ação curta. Ele chegou, pronto. Eu estava assistindo TV quando ele chegou. When the phone rang, she was talking to her mother. Quando o telefone tocou, ela estava conversando com a mãe dela. Vocês entenderam? Esse when aqui significa quando, tá? Quando o telefone tocou, ela estava conversando com sua mãe. I was writing an important email when my father called me. Eu estava escrevendo um e-mail importante quando o meu pai me chamou ou meu pai me ligou, tá? Então, esse when significa quando aí, nesse caso. When he was studying... Nossa, disfarce, I'm sorry. He was studying while his sisters were playing cards. Aqui, ó. Ele estava estudando enquanto as irmãs dele estavam jogando cartas. While I was reading, my mother was cooking dinner. Enquanto eu estava lendo, minha mãe cozinhava o jantar. Então, esse cara aqui, while, é enquanto, tá bom? Enquanto, tá? Então, anota aí o significado desse carinha aí. Então, o when é quando e o while é enquanto. Ok? Any problems? Vamos ver aqui. Verbs that express states and conditions are not usually used with continuous. Oh my God. Verbos que expressam estados e condições que não são normalmente usados nos contínuos, beleza? Então, ele está explicando pra gente alguns verbos ou que representam, né, que expressam alguns estados e condições que normalmente não são usados com o ing. Então, você não vai ver muitos, né, esse se ficar assim com ing, on fica estranho, não é usado. Belonging, believing, understanding, isso aqui eu já vi, né, mas tudo bem, ele não é muito usado. Meaning, wanting, liking. Esse cara aqui eles não são usados normalmente com a partícula do ing aí, tá bom? Então, bem difícil vocês verem esses caras com a partícula do ing, né? Então, vendo, pertencendo também, acreditando, entendendo. Você não vai ver esse cara com ing, tá? É normal, acontece, gente. It happens. Okay, let's turn the page 9 for those who has the book 3, tá? Para aqueles que têm o book 3, tá? E aqui vocês vão copiando, tá bom, gente? Vão copiando. Complete using the correct verb tenses, simple past tense or past continuous. Então, complete usando o verbo correto na sentença, se é simple past ou past continuous, tá? Were they eating? Yes, they were eating while their mother... como que ficaria aí? Deixa eu ver de novo. Were they eating? Yes, they were eating while their mother was doing something else in the kitchen.
Então, eles estavam comendo? Sim, eles estavam. Sim, eles estavam comendo enquanto a mãe deles estava cozinhando, estava fazendo alguma coisa na cozinha, tá? Letter B. Paul was watching TV when the lights went out. Quando as luzes acabaram. Então, o Paul estava assistindo TV quando as luzes apagaram. Letter C. Martin was looking for his books when the class began. Então, o Martin estava procurando pelos livros dele quando a aula começou. Então é began, tá? É o passado de begin. We was traveling when our luggage disappeared. Então coloca um ED aqui e tá feito. Letra E. I was cleaning my room while my sister was looking around. Eu estava limpando meu quarto enquanto minha irmã estava olhando, sei lá eu. She burned her finger while she was cooking dinner. Então ela queimou, burned, ED aqui. Ela queimou o dedo enquanto ela estava fazendo o jantar. Alguma dúvida? Acharam difícil? Deixa eu ver aqui. Beleza, então. Vamos lá então, galera. Vamos virar a página. Oh my God. 1 second, guys. I'm gonna fix it. Pronto. Vamos lá então. Look at the photos and do the exercise. Then practice with your friend. Follow the model. Vamos lá. What were they doing on Sunday? O que eles estavam fazendo no domingo? Were they at the museum? Eles estavam no museu? Sim, eles estavam. Não, eles não estavam. Então vamos ver aqui. He was reading the Bible. Então, was he reading the Bible? Não. What, melhor ainda. What was he reading? O que ele estava lendo? He was reading the Bible. Não precisa estar igual da teacher, tá? Pode estar parecido, tá bom? Então aqui você vai fazer uma pergunta e aqui uma resposta. Vamos ver a letra C. No, she wasn't. Não, ela não estava. Então, she was climbing. Was she climbing a mountain? Ela estava escalando uma montanha? No, she wasn't. Então faz uma question aqui. Was she climbing a mountain? No, she wasn't. Não, ela não estava subindo uma montanha. Entendeu? Não precisa estar igual da teacher, tá? E aqui é a mesma coisa, tá bom? Aqui a gente já tem duas perguntas, né? Mas pode colocar só uma que já tá bom. Yes, she was. She was very good at it. Então, sim, ela estava. Ela é muito boa nisso. Was she surfing? Ela estava surfando? Yes, she was. She's very good at it, né? Ela é muito boa nisso. E aqui a gente monta a pergunta e aqui a gente monta, né? A gente pode montar duas perguntas e uma resposta. Mas pode fazer uma pergunta só, tá? Aqui também é a mesma coisa. Não precisa ser duas perguntas. Faz uma pergunta e uma resposta. Uma pergunta, uma resposta, uma pergunta e uma resposta, tá? Não vou me delongar muito nisso, tá bom? Agora aqui, ó. Esse aqui é o Get Ready 3, né? Lá na página 4. Assim que vocês retirarem o material vai ficar mais fácil para vocês verem, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Number 2. Match the information below. I was playing inside a store. I was driving my new car. I was walking on the street.
I was playing video game. I was playing soccer. I was riding my bike. I was walking down the street. The train was leaving. E a gente dá um match com essa coluna aqui. When I saw a robbery. When it started to rain. When I hit my head and glass the door. When I fell off. When I crashed another car. While my brother was doing his homework. When I tripped over big stone. When I arrived in the station. Então, beleza, aqui tem várias, né? Eu estava fazendo alguma coisa quando aconteceu alguma coisa, enquanto aconteceu alguma coisa, tá? Então, deem um match aí nessas coisas, tá bom? Deu dúvida, pode conversar com a teacher, tá? Mas copiem um exercício amanhã enquanto vocês não retiram o material, tá bom? Dá um pause no vídeo e a gente consegue estar continuando a aula, tá? Sem problemas nenhum. So guys, I hope you have enjoyed this class. If you have any doubts, please contact me and I'll be waiting for you. Okay guys? So bye bye, see you soon.